Olá, povo! Recentemente eu participei de um evento da Escola de Educação Básica de São Ludgero, a Semana da Ciência e Tecnologia em Rede. Só que durante a minha live eu tive um problema com a minha internet, o que acabou comprometendo o resultado, a gente não conseguiu ir ao final. E como eu prometi lá no evento, eu vou gravar agora então a parte que o pessoal não conseguiu assistir. Aliás, vou deixar o link para o vídeo original aqui nos comentários. E se tu acompanhou a live lá no dia e não quer assistir tudo de novo que tu já viste, vai direto para o minuto que eu vou deixar anotado aqui embaixo para assistir a parte que eu estou gravando agora. Então agora vocês vão começar assistindo a parte que deu certo lá e aí na sequência a parte do vídeo que não deu certo que eu estou gravando agora. Beleza? Aproveita aí. Mas muito do que eu vou falar, algumas coisas do que eu vou falar são específicas para a pandemia, para esse período de afastamento. Outras coisas são mais interessantes de prestar atenção depois, quando voltar, e muito do que eu vou falar eu espero seja útil em anos. Então vai estar mais ou menos distribuído dessa forma. A ideia é dividir em 4 módulos, essa apresentação em 4 módulos. O primeiro é só um slidezinho, porque eu vejo muita gente falando sobre EAD, e dependendo com quem a gente fala, isso pode dar ruído, porque EAD não é bem o que a gente está vivenciando hoje. Então, só um slidezinho só para tirar uma dúvida, para que quando a gente falar sobre o assunto, é sempre bom ter ideia. Quando alguém usa um termo, peraí, o que você quer dizer com isso? Porque tem palavras que parece que tem uma interpretação um pouco diversificada. Então, no primeiro momento a gente vai falar sobre isso, depois eu vou falar sobre as videoaulas, sobre por que eu defendo o uso de videoaulas, seja agora ou seja em situações normais, E no final eu vou colocar as dicas, o que eu acho que cada um deve fazer. Então, no momento, para os alunos, como é que um estudante deve proceder, principalmente nesse momento, como aproveitar melhor as videoaulas, e também para um professor, como é que o professor deve organizar as suas atividades, especialmente agora nessa situação, para facilitar a vida do seu estudante. Tá? Mas então vamos no primeiro momento. Afinal de contas, é EAD o que a gente está passando no IFES que a gente chama de ANP, Atividades Não Presenciais. O que seriam essas atividades não presenciais? Qual é a diferença? Por que não pode chamar de EAD? Como é que não pode, né? Tem gente que chama aí, enfim. A gente está trabalhando, está estudando à distância, não deixa de ser educação à distância. Só que formalmente, o termo EAD é utilizado para uma modalidade de ensino em que ela já foi planejada para isso. Alguém que se matricula num curso EAD sabe que vai ser dessa forma, tem um perfil para aproveitar melhor. Por isso é que não é tão conveniente chamar esse momento que a gente está vivendo de EAD. A gente está tendo aula EAD. Não, porque os professores, a maioria não estavam preparados para trabalhar dessa forma, e estão, assim, trocando o pneu do carro com um veículo em movimento. Então a gente vai se adaptando, vai testando coisas. Então é uma situação atípica, é temporária, em que a gente está usando, sim, elementos da EAD nesse ensino, no momento em que a gente não tem como ter atividades presenciais. E é nesse momento, principalmente, que eu acho que a gente deve utilizar videoaulas. Por que usar videoaulas? Por que usar videoaulas agora e por que usar videoaulas mesmo quando o afastamento social terminar? Olha, as vantagens do uso de videoaulas estão, em geral, associadas a um maior controle que o aluno tem sobre a exposição. A aula expositiva, tem muita gente que fala mal, tem gente que reclama, há um certo preconceito também, principalmente entre parte dos professores. Mas a gente sabe que, no fundo, a aula expositiva é ainda uma metodologia mais utilizada. Então, na videoaula, continua tendo uma exposição, uma explicação de um professor, só que o aluno tem maior controle sobre essa exposição, porque ele pode, por exemplo, escolher quando e onde assistir a aula. Ele não precisa assistir a aula naquele momento em que o professor está explicando. E reparem, isso vale agora também para esse momento em que tem professor que só está explicando em atividades síncronas. O uso de videoaulas facilita isso. Por quê? Pensa assim, tem momento em que eu não estou lá muito afim de prestar atenção. Hoje eu não estou legal, o professor vai falar, eu vou ficar me distraindo. Então, assim, quando tu tens a possibilidade, não, agora eu estou ok, acho que agora eu estou focado, eu vou assistir, rende mais. E não só porque o aluno vai escolher.
se o aluno sabe escolher o momento, ele não vai ter perturbação, não vai ter distração. Por quê? Porque na sala de aula sempre tem um colega chato que fica conversando, que fica incomodando, atrapalhando a concentração. Porque acreditem, tem aluno que quer prestar atenção na aula, tá? E aí tem um colega do lado que fica tagarelando o tempo todo. Então, quando o aluno está estudando através de uma videoaula, ele vai colocar a videoaula, ele vai lá para o quarto dele, bota um fonezinho e começa a assistir a videoaula. Então, não tem alguém que vai incomodar, a menos que ele deixe o alerta do WhatsApp ligado. Aí pode ser, mas enfim, desativa na hora que vai se concentrar, que fica mais fácil, né? Então, o aluno também, ele controla o próprio ritmo, ele consegue assistir uma videoaula, ele consegue assistir 2, 3 videoaulas, ele assiste parcelado. Se ele está insatisfeito com o ritmo, por exemplo, no YouTube dá para acelerar. Ah, o professor está explicando, mas aquele professor ele fala tão devagar, então eu vou lá e acelero, vou na configuração, boto lá velocidade 1.25, 1,5, até 2, se quiser. Ou então, não, esse professor fala muito rápido, reduz a velocidade. Então, o aluno sempre tem maior controle sobre aquilo que ele está estudando. Ele pode aprofundar o estudo quando ele julgar conveniente. Então, o professor explicou um assunto na videoaula, ele achou interessante, ou teve um detalhe que ele não conseguiu entender, ele pode, depois da videoaula, logo após, ou até mesmo durante, ele dá uma pausa, abre outra aba do navegador e vai fazer a pesquisa sobre o assunto que ele estava estudando, ou pega o próprio livro, ou caderno com anotações. Percebe que é sempre questão de controle. O aluno tem controle sobre o que está fazendo. E outra, ele não precisa pedir para o professor explicar de novo um conteúdo. Se ele quer, o que era mesmo que o professor tinha explicado, ele vai lá e ele assiste a videoaula a hora que ele quiser. Então, ele tem essa facilidade, ele não precisa toda a turma assistir de novo aquela explicação, se é só um aluno ou 2 que estão precisando, ou ainda, que seja só 2 alunos que precisam de uma revisão. Esses 2 não precisam assistir de novo a mesma explicação, porque aqueles alunos que querem ver essa explicação de novo, podem acessar de maneira em separado, vai assistir a sua videoaula de novo. Agora, é claro, falando assim, parece que é só vantagem. Não, tem desvantagem. Eu acho que tem uma grande desvantagem, que é a falta de interatividade. Então, numa explicação presencial, ou mesmo numa explicação síncrona, naquela que o professor está na hora explicando e os alunos estão do outro lado da tela, o professor falou alguma coisa que o aluno não entendeu, o aluno questiona na hora. Então, isso é uma desvantagem, sim. Mas é para isso também que existem os momentos síncronos, os momentos de atendimento. Que quando a gente está em momentos normais, vamos chamar assim, né, em condições normais de temperatura e pressão, em que a gente vai para a sala de aula, lá na aula, aí o aluno pergunta para o professor a dúvida que ele teve na videoaula. É só ter anotado, a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, o problema da videoaula, o grande defeito da videoaula é essa falta de interatividade. Então, não é, eu tive a dúvida, já vou perguntar na hora. Se bem que vamos combinar. Normalmente essa dúvida acontece, não é durante a explicação, é na hora da aplicação, né, dos exercícios, da aplicação prática das atividades. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre como fazer o estudo render. Então agora é mais direcionado para ti, que é aluno, que é estudante. Como é que eu vou fazer o meu estudo render? Como é que eu posso fazer para aquilo que eu estou estudando render mais, para eu aprender mais com menos esforço? Todo mundo quer fazer isso, né? Todo mundo quer ganhar muito trabalhando pouco, todo mundo quer aprender muito com facilidade, sem grande esforço. Bom, milagre não existe, mas eu espero que essas dicas melhorem esse rendimento, né? Esforço-resultado. Primeira coisa, e isso vale sempre, mas agora principalmente, vocês precisam adequar a rotina de estudos aos demais afazeres e rotina da família. Porque assim, a gente tem que ter um horário sobre a hora de estudar, sobre a hora de fazer cada atividade, mas tu não pode colocar o teu horário, por exemplo, na hora em que o pai chega do trabalho, na hora que o irmão está chegando, está fazendo barulho. Tem que adequar. Se tu não vive sozinho, se tu não mora sozinho, tu tem que adequar a tua rotina de estudos à rotina do restante da família. E a família também tem que dar uma colaboração neste sentido. Estipule um horário diário, semanal, de preferência, aproveitando o horário. O que eu quero dizer com isso? Façam um horário e sigam este horário. De preferência aproveitando o horário, porque assim, se tu tens aula com uma disciplina de manhã, à tarde, tu já vai fazer o estudo dessa disciplina em casa, para não deixar acumular.
Porque o grande problema, um dos grandes problemas é que o pessoal diz que não tem tempo. Mas ele não tem tempo justamente porque não organiza os estudos. Tá? Porque deixa acumular e acaba estudando só na prova, só na véspera da prova. E aí não tem como. Cria um horário. Isso aí a maioria dos professores ou a secretaria da escola às vezes até ajuda. Eu tenho certeza, se um aluno está dedicado, que quer realmente organizar para fazer o seu estudo render, eu duvido que algum profissional da educação vai se sentir constrangido. Não, ele vai fazer com gosto, ele vai te ajudar a organizar um horário com gosto, tenho certeza disso. O que mais que a gente pode fazer? Dependendo, tem professor que passa lista de exercício enorme. Pois bem, se for preciso, seleciona alguns. Cuidado para não fazer aquela, ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Não. Eu tenho tempo para fazer todos os exercícios propostos, faça. Porque se eles foram propostos, ele tem um propósito. Mas se a minha dinâmica, se o meu tempo não é tão... se ele é mais escasso, e aí cada um sabe onde o calo aperta, de repente tem gente que estuda, tem gente que trabalha, e aí tem gente que já inclusive já é casado, voltou para os estudos, então tem uma dinâmica, um dia a dia meio corrido e não sobra muito tempo. Então, principalmente nesses casos, não precisa fazer a lista toda, mas assim, ó, começa a fazer a lista de exercício, vai lá o primeiro exercício. Segundo, tranquilo. O terceiro, faz 3 exercícios em sequência e tu já percebe que aquele tópico que está sendo cobrado ali, tu já conseguiu fazer. Tu leu o 4º exercício, viu que é igual, o 5º é igual, pula até achar um que cobre alguma coisa diferente. Ou seja, tu faz render o teu tempo. De quebra, esses exercícios que tu está pulando, tu pode deixar para fazer depois de uma revisão. É uma estratégia arriscada, porque pode ser que naquele que tu está pulando é que fosse surgir alguma dúvida. Mas, como não dá para subir e chupar ao mesmo tempo, a gente deixa, né, alguns para depois, que pode ser que isso ajude. Principalmente o que eu já falei antes, né? Não deixa acumular. Tá? Eu insisto nisso. Não adianta dizer eu não tenho tempo, por isso que eu não faço tudo, eu deixo para fazer tudo uma vez só. Porque quanto mais tu faz isso, menos tempo tu vais ter. Pode ser contra-intuitivo. Mas a principal dica, eu acho, para alguém que está estudando é não deixar acumular. O professor explicou um assunto hoje, já faça as atividades daquilo que ele explicou hoje, de preferência no mesmo dia, antes de dormir. Ok? Aí quem tem aula à noite, aí é um pouquinho mais complicado. Mas de repente assim, tem aula até às 10, se conseguir ali uma horinha, uma revisãozinha que seja, fazer só um exercício ou outro, isso já vai ajudar bastante. Se antes de dormir no mesmo dia, se não, deixa para estudar no outro dia mesmo, mas não deixa acumular. Se deixar acumular, vai ficar cada vez pior. Assista as videoaulas antes e depois dos momentos síncronos. Ou seja, eu tenho atendimento hoje com o professor. Ok? Vamos imaginar que esse momento que a gente está tendo aqui agora fosse uma aula em que os meus alunos estão acompanhando naquele momento. Ok, o que eu sugiro? As videoaulas que o professor selecionou para vocês assistirem sobre o assunto, assistam antes. E, inclusive, durante a aula mesmo, quando voltar normal, se o professor indicar videoaulas, assistam as videoaulas antes do encontro em que ele vai falar sobre aquele assunto. Equivale a ler o livro, texto do assunto, antes do professor começar a explicar. A aula rende mais. Acredite, vai parecer... Sabe, agora eu vou falar com aquele aluno que pensa assim, esse professor é péssimo, eu não entendo nada do que ele fala. Pois bem, se tu assistir a videoaula ou ler o livro-texto antes do professor explicar o conteúdo, tu vais achar até que o teu professor começou a explicar melhor, tá? Por quê? Porque como tu já tens uma ideia do assunto, porque tu já assistiu uma videoaula, tu já leu o conteúdo no livro, quando tu fazes isso, quando tu vê antes, na hora que tu vai para a aula, tu já tens uma ideia. Então, quando o professor está explicando o assunto, parece que ele está explicando melhor. Eu nunca tinha entendido nada, agora eu estou entendendo. Acredite, isso vai ocorrer. Tá? E num dos estudos que eu fiz, isso ficou bem claro, porque era proposta com os alunos, eles não gostaram no primeiro momento, mas depois mais da metade dos alunos perceberam que isso valia a pena, assim, estudar antes do professor explicar o conteúdo, fazer as aulas renderem mais. E quando tu está vendo videoaula, faça pausas. Então, agora não dá, porque a gente está aqui ao vivo, mas, de novo, se eu estivesse falando aqui, ou melhor,
De repente agora eu estou falando agora para quem não está acompanhando ao vivo, mas está vendo esse vídeo depois. Se o que eu estou te falando aqui é interessante, então antes de eu passar para o próximo tópico, dá uma pausa no vídeo, baixa a cabeça, faz a anotaçãozinha ali no teu caderno, depois solta a pausa e vai. Então tu acompanha a explicação do professor, tu vê o que o professor está falando, dá uma analisada, vê se faz sentido, vai relacionando, e aí ele falou uma coisa que te chamou a atenção, e pode ser algo importante, algo que tu entendeu e tu achou bastante importante para anotar, ou uma dúvida. Então, a anotação é daquilo que te parece muito importante, daquilo que é essencial, um conceito importante que vai te ajudar, ou uma dúvida. Peraí, eu não entendi, calma aí. Volta um pouquinho. Aí tu volta o vídeo, né? Só que tu volta o vídeo e assiste de novo. Isso, como eu já disse, é uma vantagem da videoaula. Mas mesmo voltando, não adianta, porque vamos combinar. Às vezes na aula é só isso que precisa, né? Na aula presencial, o professor está lá te explicando e tu tens assim, professor, não entendi, dá para repetir esse negócio? Aí o professor repete e aí, não, agora entendi. Mas às vezes não é só uma questão de repetir, precisa ter uma explicação diferente. Aí o que tu pode fazer? Anota a dúvida para perguntar para o professor durante o próximo atendimento síncrono ou o encontro presencial, se for o caso. Ou isso, ou então tu pode pesquisar uma outra videoaula daquele mesmo assunto, porque às vezes a explicação de um outro professor vai te ajudar, tá? Mas enfim, não esqueçam que vocês estão no controle quando estão assistindo a videoaula, tá? A videoaula, ela tem essa vantagem, o controle é de vocês, então dá pausa para fazer as anotações na hora que quiser, ou para pesquisar, como eu disse, né? Vou fazer outra pesquisa, pera um pouquinho, e depois volta. E aí o que eu vou falar agora é principalmente véspera de prova. Agora vamos lembrar uma coisa, gente. Vocês têm que ter estudado tudo antes, tá? Deixar para estudar só na véspera da prova não é uma atitude inteligente. A gente está chamando a gente de burro? Não. Todo mundo tem atitudes estúpidas sem necessariamente ser uma pessoa estúpida. Ou de outra forma, todo mundo age como idiota às vezes. Para dizer que tu é uma pessoa idiota porque agiu como idiota, não. Só se esse é o teu comportamento padrão, mas aí é um outro assunto, né? Voltando à questão. Deixar para estudar somente na véspera da prova não é uma atitude inteligente, porque o estudo não rende. Ó, professor, tu assistiu o videoaula, tu leu os livros, textos, tu fizeste atividade de exercício, tu tirou dúvida, tu fez revisão. Se com tudo isso tu não entendeu, por que tu acha que tu vai entender sozinho na véspera da prova? Não faz sentido. Então tem que estudar. Há tempo de fazer, na próxima aula pedir ajuda para o professor, para tirar dúvida. E aí, na véspera da prova, eu não vou estudar para aprender nada. Entendam? Véspera de prova, ninguém estuda para aprender um conteúdo que não havia aprendido até então. É muito improvável que tu vai aprender sozinho na última hora. A véspera da prova é para revisar, para não esquecer aquilo que tu já conseguiu entender. E aí, de repente, é claro, na hora que tu vai estudar, tem um detalhezinho que tinha ficado meio confuso, e aí, agora eu entendi. Então, nesse momento de revisão é que eu sugiro, começa a estudar primeiro os assuntos fáceis, porque eu tenho certeza que vocês vão vocês vão se identificar agora, senão vocês próprios vão perceber muitos colegas que fazem isso. Na hora de estudar, vocês se preocupam muito em estudar os assuntos difíceis. Vocês estudam muito aquilo que não entenderam e esquecem o assunto fácil. E aí chega a hora da prova e se arromba. Por quê? Porque o que era fácil não estudou, aí erra o que era fácil. E aí se dedicou muito para estudar o que era difícil. E acaba errando porque é difícil, porque se não conseguiu aprender fácil, tem algum motivo, né? Então assim, estuda primeiro, garanta primeiro aquilo que tu tens facilidade. O que tu achou fácil, estuda, para garantir. Tá? O assunto é fácil, então, esse eu tenho que garantir que eu vou acertar. Vou dar bobeira, errar esse negócio aqui, depois dá uma raiva desgraçada. Fala a verdade, vê se não dá raiva. Aí tu acaba errando uma coisinha boba na prova. Não, então estuda primeiro, garante o que é fácil. Isso principalmente na véspera da prova. A prova é amanhã, eu vou estudar. Aí teve isso aqui, eu entendi, isso aqui, eu entendi, isso aqui não. Vou estudar isso aqui que eu não entendi. Não, estuda primeiro o que é fácil, até porque vai ser rápido. Aliás, isso vale para a prova também, né? Tipo, na hora que tu pegasse a prova, lê a prova toda primeiro. Vai categorizando as questões. Assim, essa é fácil, essa é difícil, essa é impossível, essa é mais ou menos. E aí resolve primeiro o que é fácil. Deixa o que é difícil para depois. Porque se não der tempo, era difícil. Então a chance de não conseguir dar conta já era grande. Mas pelo menos tu garantisse que vai bem
naquilo que é fácil, naquilo que tu tens mais facilidade. Pesquisa videoaulas também, e aí especificamente agora para videoaula, não é só no período da pandemia. Pesquisa videoaulas e envia para o professor também. Isso é bastante interessante, eu tenho certeza que os professores vão concordar com isso. Quer dizer, certeza não, mas enfim, eu espero que sim. Por quê? Porque se tu é uma pessoa dedicada, se tu tens interesse, primeiro, todo professor gosta de aluno interessado, tá? E assim, ó, um medo muito grande dos alunos quando estudam videoaula é, será que isso aqui está certo? Então a tua referência é o teu professor. Então assim, eu como aluno, eu estou estudando um assunto, eu vou pesquisar um videoaula, eu vi essa videoaula legal, mas faltou alguma coisa, eu não entendi direito. Vou pesquisar, eu achei mais umas outras videoaulas aqui, isso aqui eu achei legal. Manda para o professor também. Primeiro, vai ajudar o teu professor, que vai ajudar outros alunos depois, nos próximos anos, vai ajudar os próprios colegas, ok? E essa cooperação, normalmente, ela traz bons frutos. Então, assim, pesquisar videoaula, enviar para o professor, principalmente se tens dúvidas, se aquelas videoaulas são confiáveis. Porque eu já vi cada coisa, gente. Olha, recentemente agora, eu corrigi, uma prova recente, eu corrigi uma definição que tinha a ver com substâncias, olha só, substâncias puras e misturas, o assunto mais fácil da química, lá o comecinho. E teve gente que errou porque pesquisou, não era uma videoaula, era um blog com o nome de educação, tá? Que tinha a palavra educação no nome, então ele estava preocupado com isso e tinha um conceito errado, tá? Tinha um conceito errado. E assim, olha, foi constrangedor, eu tive aquele momento vergonha alheia, se eu conhecesse quem organizou aquele blog, aquele site. Então, é interessante também tu pesquisar, não ficar dependendo só que o professor posta para ti. A autonomia é uma coisa importante, tá? É muito bom que a gente tenha estudantes, não somente alunos, porque o aluno ele fica meio que, né, aluno, a palavra aluno vem da palavra afilhado, a origem do nome é mais ou menos isso. Então aquele que depende da explicação do professor, depende da orientação do professor. O estudante é alguém que tem mais atitude, alguém mais, vamos dizer assim, independente. Só que essa independência tem um risco também, e é para isso que eu digo que em pesquisar videoaulas e enviar para os professores, para o teu professor, para ele validar aquela videoaula, pode ser uma coisa interessante, tá? E agora eu vou falar um pouco mais direcionado para os professores. Então, que dicas eu teria para organizar as atividades? Também algumas coisas são específicas agora do período de pandemia, para exatamente não sobrecarregar os alunos, porque tem muito aluno que está com problemas de sobrecarga. Tudo bem, a gente sabe que tem muita gente que usa como desculpa, tem gente que usa qualquer desculpa, né? Qualquer problema real, ele vai utilizar aquilo como desculpa para dizer que não conseguiu. Mas a gente sabe que a situação está complicada para muitos. Então, eu diria assim, ó, intercale, primeira coisa, eu estou fazendo isso nas minhas disciplinas, tanto com o ensino médio quanto com o ensino superior, e o feedback tem sido bem positivo. Intercale momentos síncronos e assíncronos no horário das aulas. Como assim? Eu tenho uma turma que eu tenho 2 aulas por semana. Eu tenho aula segunda e terça, tá? Na nossa grade, no nosso horário, eu tenho aula toda segunda e toda terça com eles. Então, o que eu faço? Eu não tenho aula síncrona, ou seja, eu não estou com eles naquele momento, eu só estou com eles na terça. Então, eu deixo a segunda-feira para quê? Para eles assistirem as videoaulas, por exemplo. Se está complicado, se não tem muito tempo, eu deixo para eles terem acesso aos conteúdos, a explicação do conteúdo e, eventualmente, até as atividades, as leituras, aos exercícios. Então, eles estudam por eles na segunda, então eles não têm a desculpa para dizer que não tem tempo, porque o horário da aula de segunda-feira eles usam para isso. E na terça-feira, aí sim, a gente tem um momento síncrono em que eu vou tirar as dúvidas, né? Aí se tem alguma coisa importante que eu não consegui gravar a videoaula, que eu não achei uma videoaula pronta para eles, eu deixo para explicar nesse momento e tiro as dúvidas do que eles não conseguiram fazer. Então não é só para tirar dúvida esse momento, embora o foco seja mais esse. Eu posso explicar um assunto relevante nesse momento síncrono também, ok? Então eu alterno esses momentos. Essa talvez seja a principal sugestão para os professores.
Tá? Assim vocês evitam sobrecarga. Agora, não deixem muito tempo. Não deixem um mês sem encontro, porque os alunos acabam se sentindo meio soltos. É importante, nem que seja só para dar um oizinho e dizer, e aí, gente, como é que tá? Estão conseguindo? Tá tranquilo? Aí eu não preparei nada para hoje. Hoje eu só vim para tirar dúvida de vocês. Tá? Mantém encontro. Se dá para fazer toda semana, se tem mais do que um encontro semanal, mais do que um horário semanal, se encontra com eles toda semana. Se não, é uma vez só por semana. Então, a cada 15 dias, faça esse encontro síncrono e deixa o outro horário livre. Tá? Então, equilíbrio. Não sufoca tendo encontros todas as aulas, mas também não deixa muito solto. Tá? E aí a minha sugestão é organizar as atividades em 3 momentos. Prepara, deixa claro. Para cada módulo, vocês providenciem videoaula, exercícios, uma lista de exercícios, outro tipo de atividade, pesquisa, e as dúvidas, que é esse momento síncrono que eu sugiro. Então, qual seria a lógica disso? Qual seria a ideia? Primeiro, a explicação do conteúdo através das videoaulas. Ok? Então, tu grava as videoaulas ou seleciona videoaulas, passa essas videoaulas para ele com a explicação do conteúdo. Não acho que seja uma boa a explicação ser no momento síncrono, porque daí tem aluno que tem dificuldade de acesso à internet. Naquele momento caiu a internet, mas aí depois ele assiste a gravação. Mas, gente, uma aula síncrona, ela não é tão otimizada, uma aula ao vivo não é tão o tempo não é tão otimizado quanto uma aula gravada. E aí, se o aluno ficar com a aula, o momento síncrono gravado, ele fica com o pior de 2 mundos. Porque daí a aula fica meio quebrada, porque tem aquelas interrupções, tal, que é típico do momento síncrono, e fica sem a possibilidade de fazer a pergunta na hora. Então, se é para o aluno assistir depois, então grava, ou pega química, física, biologia, matemática, os conteúdos de ensino médio. Olha, tem vários canais com videoaulas prontas no YouTube. O YouTube está cheio de videoaula pronta, só tem que assistir, tá? Atividades, exercícios e atividades direcionadas. Isso aí foi uma coisa que eu precisei ser cobrado disso pelos meus alunos, porque eu estava muito assim, eu selecionei todas as videoaulas, passei toda a lista de exercícios com o conteúdo todo, e os alunos também se sentiram um pouco perdidos. Então, as atividades também têm que ser organizadas em módulos. Então, para cada módulo, para esse assunto, tá aqui essas videoaulas, aqui estão as atividades. E aí, o momento síncrono. Então, esses 3 momentos, especialmente nesse momento de pandemia, de afastamento social, eu acho que são bastante importantes, tá? E aí, vamos então para as videoaulas. O que é melhor? É gravar as próprias videoaulas ou vou pesquisar na internet? Porque eu falei das 2 coisas agora e falei meio que indistintamente. O que é melhor? Na verdade, não tem um melhor. Tem vantagens e desvantagens. Primeiro, se eu gravar as minhas videoaulas, a videoaula fica do jeito que eu quero. Porque quando tu vai pesquisar videoaulas, sempre vai ter algum detalhezinho. Então, tu acaba pegando videoaulas que nunca são exatamente do jeito que tu acha melhor explicar. Sempre tem um detalhezinho ali que não é tão bom e tal. Então, sim, é uma vantagem. Eu vou gravar videoaula do jeito que eu quero. Eu sei que os alunos vão aprender aquilo que eu acho que eles têm que aprender. Outra vantagem, quando o aluno assiste a videoaula do seu professor, ele tem uma identificação. Os alunos gostam de ver a carinha do seu professor ali no vídeo, a menos que o aluno te odeie. Bom, mas aí não tem o que fazer, tá? Mas, enfim, é um ponto, via de regra, há essa melhor identificação. Agora, problema, uma videoaula para ser tecnicamente boa exige algum equipamento e software. Só que assim, o bom é inimigo do ótimo. Tá? Então, a gente não pode cair naquela, eu não vou conseguir fazer uma videoaula excelente, então não vou fazer. Não, faça com o que você tem, ok? Ok, então vistas as vantagens e desvantagens de gravar as minhas próprias videoaulas, por que pesquisar videoaulas prontas na internet? Bom, primeiro que teoricamente dá menos trabalho. É mais fácil tu assistir videoaulas e selecionar as videoaulas boas do que gravar. Mas por que eu digo que teoricamente dá menos trabalho? Por que teoricamente? Porque na prática, gente, para cada videoaula que eu assisti, para cada videoaula que eu selecionei, eu assisti no mínimo umas 5 videoaulas. Então 5, 10 videoaulas, até achar alguma
com a qualidade interessante, daquele jeito que eu acho que deve ser. Explique, porque não é só uma questão da videoaula ser boa ou não. Eu tenho que achar interessante e tenho que explicar do jeito que eu acho que deve ser explicado. Então, isso limita um pouco. Então, tu vai assistir muitas videoaulas que tu não vai achar interessantes. Outra vantagem das videoaulas prontas na internet, de tu selecionar videoaulas prontas na internet, é que os alunos vão ter acesso a estilos variados. Então, não vai ser só um professor explicando. Tu pode pegar videoaulas de vários professores. E esses estilos diferentes podem ser complementares. Isso também é uma coisa interessante. Agora, um risco que eu passei recentemente, por exemplo, eu selecionei videoaulas e na hora que eu fui passar o link da playlist para os meus alunos, várias videoaulas haviam simplesmente sumido. Entendeu? A videoaula saiu do ar. Porque o YouTube deu strike lá no canal do professor, ou porque o próprio professor retirou aquela videoaula, ele achou que não estava mais boa e substituiu por outra, enfim. Tem N motivos, mas é um risco que a gente corre. Em vez de eu gravar, eu vou selecionar uma videoaula que já está no YouTube. Ok. E aí, na hora que eu vou apresentar para os alunos, eu descubro que o professor tirou do ar. Então, é um problema também. Então, a gente tem que analisar esses prós e contras. Tem pró e tem contra, então a gente pesa e decide o que vale mais a pena. Mas, como é que eu vou escolher uma videoaula? Então, tá, eu vou escolher uma videoaula. Quais são os critérios interessantes que eu tenho que prestar atenção para escolher uma boa videoaula? E alguns desses critérios também são interessantes ter em mente na hora de gravar, também, na hora de gravar uma videoaula. Então, como é que eu vou fazer para gravar uma videoaula? Alguns desses critérios servem para ambos. Primeiro, o critério mais importante de todos na hora de escolher uma boa videoaula não pode ter erros conceituais. O cara não pode estar ensinando errado. E olha que a gente encontra cada coisa. Mas, enfim, tu como professor que vai poder dizer, vai poder analisar se os erros que foram encontrados são aceitáveis ou não. Porque de repente a gente encontra assim, alguns errinhos pontuais, os detalhes que não chegam a comprometer. Agora tem erros que não dá, simplesmente não dá. É nota de corte. Já aconteceu de eu assistir videoaulas, estava ótimo, chega num ponto o cara fala um negócio que, meu Deus, não dá. E aí eu descarto aquela videoaula. Outra coisa importante na hora de analisar uma videoaula é expressão corporal. E se a gente pensar um pouquinho, não é só expressão corporal, porque tem vídeos em que o professor aparece com a voz em off. Mas mesmo assim, se a gente não vai falar em expressão corporal nesses casos, a entonação e o entusiasmo também são importantes. O que eu quero dizer é o seguinte, a videoaula tem que ser agradável. Se às vezes assistindo uma aula presencial já dá sono para o aluno, imagina uma videoaula. Não pode ser maçante, não pode ser desagradável. Tem que ser agradável ao aluno, tem que cativar, tem que convencer o aluno a ficar assistindo aquela videoaula. Terceiro ponto importante, o tamanho e o foco do vídeo. Eu diria até que o ideal é que o vídeo fique entre 5 e 10 minutos. Vídeos com mais de 10 minutos têm grande chance de não serem assistidos. Claro que tem conteúdos que não dá para quebrar. Então, tu não consegue dividir o determinado assunto e tu acaba se estendendo. De repente tu vai ter um vídeo aí de 15 até 20 minutos. Ok, se tu achar que não tem como, mas eu vou dar um exemplo da química. Em vez de gravar uma videoaula sobre cinética química, eu vou explicar toda a cinética num vídeo só. Não, seleciona por tópicos. Eu vou gravar um vídeo explicando os fatores que interferem na velocidade de uma reação. Então é um vídeo só disso. Eu vou gravar um outro vídeo ensinando como calcular a velocidade de uma reação química. Um outro que vai falar sobre a ordem da reação, sobre a lei de ação das massas. Ok? Então vou dividir e de repente depois eu grupo todos esses vídeos em uma playlist. E aí o aluno que quiser assistir a sequência toda de uma vez só, vai conseguir. Mas ele fica mais fácil de se organizar. Não deu tempo de assistir tudo, então já sei, eu assisti os 2 primeiros vídeos, o resto fica para depois. Ok? E aí para finalizar, é sempre bom ouvir a opinião dos alunos. Não basta o professor achar aquele vídeo bom, os alunos têm que achar. Lembre que a isca tem que ser agradável ao peixe, não ao pescador. Então tu achou o vídeo, tu selecionou e ele te pareceu bom. Tu passou para os alunos e os alunos não gostaram. Não adianta. Se os alunos não gostarem, se os alunos acharem que aquele professor é chato, que eles não conseguem, que eles não entenderam do jeito que o professor explicou, não vai adiantar. Então pesquisa outros vídeos, ouve sempre a opinião dos alunos. Claro, teve 1 ou 2 alunos lá que não gostaram. Tudo bem, 1 ou 2 alunos que não gostaram,
Acontece. Diversifica, coloca outras opções. Agora, se numa turma de 30 alunos, 20, 25 não gostaram daquela videoaula, então é melhor escolher outro. Agora, e se eu quiser gravar videoaulas? Como é que eu vou fazer para gravar? De que forma eu posso gravar videoaulas? Gente, isso aí tá cheio de canal no YouTube que ensinam como gravar videoaulas. Tem alguns bem interessantes que eu particularmente recomendo. Mas sem entrar em detalhes, quais são as opções que eu tenho para gravar uma videoaula? Bom, a primeira é gravar uma aula presencial. Claro que quando eu digo presencial, eu estou pensando em não agora nesse momento de afastamento social. Leva uma câmera, coloca num ponto estratégico da sala e grava a aula toda, inclusive com a interação dos alunos. E pode gravar também aqueles momentos síncronos em que tu está explicando o conteúdo. Se tu já está gravando, por exemplo, no Zoom ou no Meet, grava aquilo, depois faz uma ediçãozinha e joga no YouTube, por exemplo. Essa opção de gravar uma aula presencial é boa para quem não tem tempo. Então eu não vou tirar um tempo para gravar videoaula, mas eu vou aproveitar as aulas que eu já estou tendo normalmente e vou gravar. E depois eu consigo aproveitar no futuro, no ano seguinte, por exemplo. Também dá para usar uma câmera, que pode ser o celular mesmo, diante de um quadro no estúdio. Eu, por exemplo, não é bem um estúdio, eu uso o meu quarto. Tá? Então eu tenho um quadro branco, eu boto uma câmera num tripé e gravo, escrevendo no quadro e falando em direção para a câmera. É uma opção relativamente econômica também. Tu tens que tirar o tempo para isso, mas essa não exige assim um grande equipamento. Um celular, um tripézinho já dá conta. Uma outra opção é usar programa de captura de tela, como o OBS. Então tu pega uma apresentação do PowerPoint, tu apresenta, coloca a tua voz em off, pega a tua imagem como a webcam. O próprio PowerPoint também tem uma ferramenta que te permite gravar a apresentação do PowerPoint e dali sai um vídeo. Então, em vez de eu falar olhando para a câmera, diante de um quadro, eu vou falar olhando para a webcam, manipulando uma apresentação do PowerPoint, por exemplo. E ainda uma opção que tem sido bastante utilizada recentemente, essa exige um pouco mais de equipamentos, é gravar com um fundo para usar com Chroma Key, em que tu tens a sobreposição da imagem do professor com a apresentação, com animações. O mais próximo disso que eu usei, por exemplo, é colocar uma câmera, só que em vez de usar a câmera me filmando diante do quadro, eu liguei o computador na TV, uma TV digital, então eu estava interagindo com a imagem que estava passando na televisão. Na prática, acaba sendo bem similar a usar um quadro, só que tu já tens a apresentação toda. Fica um pouco mais tranquilo, fica um pouco mais fácil. E aí, para finalizar, é bom deixar claro que essas sugestões que eu estou dando aqui, elas não devem ser usadas como um guia infalível que vai ser seguido à risca. Não, é só fazer do jeito que eu estou falando, faz tudo do jeito que eu disse. As dicas para os alunos, as dicas para os professores, é só seguir desse jeitinho que vai dar certo. Não. O que tu tens que fazer? Tens que analisar criticamente, pensar em cada coisa que eu falei e traz para a tua rotina. Adapta, dentro do possível, a tua realidade. Ok? De repente, alguma coisa que eu falei, o importante é tu entender a lógica, entender o sentido do que eu estou propondo e pensar, isso que ele falou, eu até entendi o que ele quer dizer, mas do jeito que ele falou não vai dar muito certo para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar o que ele disse, eu entendi a ideia, eu vou pensar, bom, desse jeito não vai dar. Mas acho que se eu fizer assim vai funcionar. Então beleza, então é isso que tu faz. Adapta a tua realidade. Ok? Então tá, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, espero que seja útil. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. O que vocês acham? Aquele começo do vídeo, com a apresentação de slides passando, aquela apresentação, aquela ilustração, ela faz falta? Ou será que só eu falando já é o suficiente? Como foi agora nessa parte final do vídeo, algo que só o áudio é importante, tu pode ouvir, colocar o vídeo e ficar escutando enquanto lava a louça, por exemplo. Dessa forma é suficiente? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Isso vai me ajudar a decidir como fazer nos próximos vídeos. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena. E aí no final aqueles pedidos tradicionais, não esquece, se gostou, deixa um joinha aí no vídeo, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Aquele combo, curte, comenta, se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Até o próximo.